Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades de artes e a gente vai começar as atividades do mês de julho. Bom, esse mês a gente tem um tema, na verdade são dois temas, e hoje a gente vai trabalhar as atividades 1 e 2, que são sobre uma manifestação cultural muito popular no Brasil, que são as festas juninas. Bom, então agora a gente vai começar falando sobre um artista que foi muito importante para a história da arte brasileira. O nome dele é Alfredo Volpi, mas ele não é brasileiro, ele era italiano. Ele veio morar no Brasil e conheceu uma mulher que morava em Itanhaém. Ele se apaixonou por ela e eles moraram juntos em Itanhaém por muitos anos. Foi aí que ele conheceu muito da cultura brasileira, que é bem diferente da italiana. Em Itanhaém, ele conheceu as festas juninas, conheceu a arquitetura das casas no Brasil na época e conheceu um pouco mais da nossa paisagem, da nossa natureza e se encantou. Ele se apaixonou não só pela sua companheira, mas também pelo Brasil. Foi aí que o Alfredo Volpi resolveu ficar e ele fez muitas e muitas pinturas sobre o Brasil. Um tipo de pintura dele que é muito conhecido são as pinturas das fachadas, que são as frentes das casas, aquela parte que a gente vê a porta, a janela e tudo mais. O Volpi também é muito conhecido pelas bandeirinhas das festas juninas. Aqui do lado você está vendo algumas das pinturas dele. São paisagens com as quais a gente está um pouquinho acostumado, né? Porque é uma paisagem brasileira. Bom, alguns anos depois dele vir ficar no Brasil, ele acabou entrando para um movimento chamado Movimento Modernista, o qual a gente vai conhecer um pouquinho melhor com a artista brasileira Tarsila do Amaral. Vocês já conhecem, né? A gente já falou um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna de 22 e sobre a Tarsila. O Volpi vai entrar no fim desse movimento que a Tarsila ajudou a difundir. Ele vai entrar no que é conhecido como pós-modernismo, que são alguns artistas que foram influenciados pelos artistas modernistas e pela Semana de Arte Moderna de 22 e continuaram a sua produção aqui no Brasil. Bom, então aí na sua atividade você tem essa pintura aqui. Ela se chama A Grande Fachada Festiva. Vamos dar uma olhadinha nela? Bom, a primeira coisa que a gente tem para observar são as cores, os elementos e os traços. Então vamos lá. As cores dessa pintura são cores bem fortes, bem intensas, porque são as cores que são comuns no Brasil, são cores típicas do Brasil. O povo brasileiro, em especial na época das festividades juninas, usa bastante essas cores fortes e intensas, como esse azul e o vermelho. Bom, um outro elemento que a gente tem para observar aí são as bandeirinhas, né? As bandeirinhas de festa junina, que são a decoração da maioria das cidades do país durante as épocas de festa junina e julina. Além das bandeirinhas, a gente tem a arquitetura. Essa arquitetura é uma arquitetura bem típica do Brasil nessa época. Essas janelas, elas eram voltadas diretamente para a rua, as portas das casas também. Antigamente, muitas casas não tinham jardim, não tinham garagem, eram portas diretamente na calçada, assim como as janelas. Isso é uma herança da arquitetura colonialista que veio para o Brasil. Bom, agora a gente já observou as cores e os elementos. Vamos ver um pouquinho dos traços? Essa pintura do Volpi tem traços bem simples. São formas geométricas, então a gente encontra quadrados, retângulos e chapados. Isso significa que a gente não vê profundidade, elas não são coisas em 3D, né? Você consegue perceber que não está em 3D? Então, isso é uma característica também da arte modernista. Bom, agora que a gente já observou um pouquinho, aí na sua atividade número 1, você vai pintar a sua própria fachada festiva. Você não precisa copiar, você pode pintar do jeito que você preferir, do jeito que você achar que vai ficar mais legal. A escolha é toda sua, tá bom?
A atividade número 2 também é sobre as festas juninas e julinas. Agora a gente vai falar um pouquinho da música, porque essa época não é só de decoração, né? A música é muito importante para as festas juninas e julinas. E um ritmo que é bem comum nesse tipo de comemoração é o forró. Aí na atividade de vocês tem um desenho de 3 pessoas que compõem um grupo de forró. Cada uma dessas pessoas está com um instrumento diferente, porque a música ela é composta por vários instrumentos. Esses instrumentos na imagem são instrumentos que também são bem típicos do Brasil, do nosso estilo de música, que são a sanfona, a zabumba e o triângulo. Bom, então aí na imagem de vocês, você tem um desenho e tem o grupo, cada um tocando uma desses instrumentos. Você vai pintar os 2 desenhos e encontrar os 7 erros. Tem 2 desenhos e 7 diferenças entre eles. Quando você encontrar as diferenças, você pode marcar com um círculo ou com um X, tá bom? Bom, na semana que vem eu vou explicar as próximas atividades. Beijão, pessoal!